Razões pelas quais comparar gerações é inútil. Tão inútil que digo, Pastor Maldonado foi muito melhor que Senna. Duvida? Então iremos aos fatos e tirem suas próprias conclusões. É nesse vídeo que os humilhados serão exaltados e vocês entenderão o que eu quero dizer. Na Fórmula 1, como em qualquer outro esporte que junta milhões de pessoas, temos muitos atletas que viram deuses intocáveis. Mas será que esses intocáveis são tudo isso mesmo? Ou será que foi só pura sorte? É hoje que colocaremos mais lenha nessa fogueira. Vamos pro nosso primeiro exemplo para vocês entenderem o que queremos dizer. Ralf Schumacher é melhor que Michael Schumacher. Para vocês entenderem nosso processo de pensamento, vamos começar pelo fato mais recente. Michael junto com Rosberg na Mercedes. Rosberg nas duas temporadas que correram juntos conseguiu ser superior ao seu compatriota. Então vamos lá, Michael Schumacher na época de Mercedes levou aulas de Rosberg com o mesmo carro. Já Rosberg também foi superado por outro companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Hamilton na época de McLaren se viu derrotado por Button, o mesmo Button que foi superado por Ralf em 2000 na época de Williams. Podemos dizer então que Ralf Schumacher foi melhor que Schumacher, só não teve a sorte de um bom carro. Ralf sempre foi Schumacher, certo? Não ficou claro? Bom, vamos a outro exemplo, mais simples e mais recente. Um dos pilotos mais zoados do grid é o Mr. Consistência Latifi, ou Go-Tiff para os mais chegados. Mas será que a zoeira é justa? Bom, na época de Russell na Williams, Latifi não ficava tão distante do companheiro. Em 2021, Go-Tiff ficou apenas 9 pontos atrás de Russell. Já em 2022, o 7 vezes campeão Hamilton conseguiu ficar a 35 pontos de Russell, sendo que foi apenas o ano de estreia do jovem na Mercedes. E se colocássemos Latifi e Hamilton no mesmo carro na temporada, quem levaria melhor? Mas vamos colocar os dois no carro da Williams, hein? Parece absurdo, né? Mas comparações assim acontecem o tempo todo em todos os esportes do mundo. O mais comum são comparações de atletas da mesma geração, e os mais ousados tentam colocar uma equivalência de atletas que às vezes tem mais de 30 anos de diferença entre eles. Tá, confesso que abusamos demais da zoeira. Bom, Maldonado e Senna, duelo de titãs. Não, calma. Roteirista, você ficou maluco nessa. Eu não vou narrar não. Tá, vou narrar, vai. Outra comparação que gera discussões é entre Pastor Maldonado e Senna. Muitos dizem que na mesma máquina, Pastor Maldonado seria melhor. Não é possível. O motivo dessa comparação é que Ayrton Senna, uma vez em uma entrevista, disse que seu sobrinho Bruno Senna seria melhor que ele. Tipo o Pelé achando que os seus filhos seriam melhores que ele. Enfim, mas o futuro sobrenome Senna não foi tão bem representado nos anos de 2010 como lá nos anos 90. Na época de Williams, em 2012, Bruno Senna fez a dupla com o venezuelano Pastor Maldonado. Ah, entendi onde o roteirista quer chegar. Bom, o venezuelano se deu melhor correndo ao lado de Bruno. Maldonado conseguiu arrancar até um pódiozinho com aquela Williams FW34 de 2012, que foi um dos piores carros daquele ano. Então esse raciocínio doidão aí tá fácil, vai. Pastor Maldonado melhor que Bruno, e dito pelo próprio Ayrton Senna, Bruno seria melhor que ele, e Pastor só nasceu na época errada, então um gênio além do seu tempo. Narim Karthikeyan, o guerreiro indiano versus Mansell, o leão. Pastor Maldonado não é o único que nasceu na época errada, temos também outro exemplo para deixar vocês com a cara aí de tacho. Ele é Narim Karthikeyan, quem lembra dele? O indiano correu pela categoria em 2011 e 12 e existem comparações que o colocam acima de Mansell. Meu Deus, vamos tentar, vai. O indiano foi sacado do time no meio do campeonato de 2011 para dar lugar ao nosso mais novo, quase aposentado Daniel Ricciardo na HRT Cosworth. Ricciardo fazia sua estreia na categoria, porém já quase no fim da temporada, o indiano voltou a correr justamente em casa no GP da Índia. Mais uma chance para Narim provar o seu valor. Naquela corrida ele terminou em P17, enquanto Ricciardo P18. Ou seja, Daniel Ricciardo guardado no bolso com sucesso. Após isso, Ricciardo foi correr na Toro Rosso e depois a equipe principal da Red Bull, ao lado do tetracampeão, nosso querido Seb. Vettel poucas vezes em sua carreira foi batido por companheiros de equipe, mas Ricciardo chegava com os pés na porta na Red Bull em 2014 e não queria saber de brincadeira. Naquele ano, Ricciardo conseguiu ficar a mais de 70 pontos à frente de Vettel. Mas antes da chegada de Ricciardo na Red Bull, outro australiano corria com Vettel. Mas já esse Ozzy, Vettel colocava no bolso nas temporadas em que foram parceiros. O nome dele é Mark Webber. Webber já teve seus momentos acima de seu companheiro de equipe, mas não para cima de Vettel. Antes do alemão tetracampeão ingressar na Red Bull, o escocês David Coulthard fazia dupla aí com o Ozzy. Em 2008, um dos anos que Webber e Coulthard foram parceiros na Red Bull com um carro pouquíssimo competitivo, Webber conseguiu colocar mais que o dobro de pontos de diferença entre ele e o companheiro escocês. Antes de ir à Red Bull, Coulthard corria ao lado de Hackney na McLaren, deu aulas a Hackney
Hakkinen antes do finlandês se aposentar. E aí que entra Mansell na brincadeira. Enfim, chegamos, se você ainda não perdeu o raciocínio até aqui, né? Em 1995, Hakkinen era piloto titular da McLaren ao lado de Mark Blundell. Mas em 95, Mansell mal conseguiu levar o carro aos pontos em suas duas únicas corridas, que fez ser substituído por Blundell. Já Mika Hakkinen, mesmo com aquele péssimo carro da McLaren de 95, aquela MP410, conseguiu terminar o campeonato em 7º lugar. Bom, aí chegamos aos fatos, meus amigos. Mansell foi superado por Hakkinen, que foi superado por Coulthard, que foi superado por Webber, que foi superado por Vettel, que foi superado por Ricciardo e que, pasmem, foi superado pelo lendário Narim Karthikyan. Todos saúdem imediatamente Narim Karthikyan, Pastor Maldonado. Saúdam essas lendas. Façam referências, monstros sagrados. Acho que já conseguimos irritar todos os torcedores de automobilismo com esses exemplos de comparações. Esses exemplos que mostramos a vocês acontecem o tempo todo em todos os maiores esportes do mundo, mas na Fórmula 1, meus amigos, o buraco é muito mais embaixo, mais fundo, quase tão fundo quanto a Williams no campeonato de construtores. Você que tem aí parentes ou conhecidos que acompanhavam a Fórmula 1 na época de 80, 90, quantas vezes você já escutou que se Senna não tivesse morrido ele teria sido 6, 7, 8 vezes campeão do mundo? Se eu ganhasse R$1 para cada vez que escutei isso, bom, estaria milionário e não estaria passando perrengues nas minhas jornadas aí pelo mundão atrás de corrida de Fórmula 1. Mas enfim. Ou então, quantas vezes você já ouviu dizerem que se a Mercedes não tivesse tão à frente da concorrência nessa última era híbrida aí, Hamilton não teria sido campeão 7 vezes, mas sim teria mais equilíbrio junto com Vettel, Alonso, entre outros. Isso é apenas a pontinha do iceberg quando falamos em comparações. Mas um fato aqui, isso vale a pena ser debatido? Como que se pode comparar Senna com Hamilton, por exemplo? Carros 200% diferentes, concorrências diferentes, adversários, características, eras, tudo diferente. É completamente impossível saber como seria se as gerações fossem invertidas. Imagina colocar todo o grid atual em 1990 e ver o que acontece. E aí simplesmente Latifi seria talvez 5 vezes campeão mundial por se dar melhor com aquele tipo de carro? Nunca saberemos. Tá, o Latifi não, mas um Kimi Raikkonen iria destronar muita gente, por exemplo. O que sabemos é, alguns pilotos realmente só foram campeões por ter menos concorrência ou com um carro muito mais evoluído comparado com os demais, mas isso não deixa de ser mérito do piloto de aproveitar o momento certo, na equipe certa e pé embaixo. A única forma de colocarmos as comparações para funcionar seria fornecer o mesmo carro aí para todo mundo, com o mesmo design, motor para todos os pilotos, aí veríamos quem realmente é bom e quem realmente se beneficiaria de seus carros. E aqui eu jogo a polêmica no ar. O mesmo carro para Max, Fernando Alonso e Hamilton, iria surpreender muita gente iria se responder, não sei nada sobre Fórmula 1. Mas enfim, fazendo advogado do diabo, nenhuma vaga em equipe grande cai do céu. Todos que estão hoje nas equipes tops da Fórmula 1 se provaram em outras equipes, ou na Fórmula 2, Fórmula 3, entre outras categorias. Então podemos considerar os méritos individuais ao invés de ficar comparando os carros e gerações diferentes. Mas para os pilotos, a comparação entre o companheiro e os principais rivais sempre vai existir. São os ossos do ofício da profissão. E como dizem no futebol, por exemplo, sempre se perguntam como seria Pelé nos dias de hoje. Que nos dias de hoje ele não seria diferenciado pelo seu estilo de jogo, mas se hoje o estilo de jogo é como é, alguém teve que ser o gênio pioneiro. E esse gênio se chama Pelé. Então, comparações de gerações, na imensa maioria dos casos, é uma bobagem completa. Principalmente pela diferença da tecnologia, na preparação dos atletas e na tecnologia que envolve sua recuperação, seu treinamento. Absolutamente tudo muda a cada 5, 10, 20, 30 anos. Mas entendo sua torcida por todos, fica tranquilo. E aqui um pequeno exercício de como tudo mudou e muda, e bizarrices poderiam acontecer. Vamos clarear esse pensamento com um exemplo. Jos Verstappen, o pai do bicampeão Supermax, correu na Fórmula 1 de 94 a 2003. Em geral, na sua carreira, Jos nunca foi um piloto nem aos pés do que vemos hoje em Max. Ele conseguiu apenas 2 pódios em toda a sua carreira e, em geral, brigava no fundo do grid. Mas e se colocássemos esse mesmo Jos com a tecnologia de cuidado com os pilotos, tecnologia de recuperação e treinamento adequado? Será que ele seria um piloto para brigar com os campeões de sua época? As lendas eram Schumacher, Damon Hill e Mika Hakkinen. Várias perguntas podem ser de debates bem bacanas aí. Pilotos do fundo do grid de 70, 80, 90 seriam top 5 nesse grid atual? E os de hoje se dariam bem em 90, 80? Lewis ou Max venceriam corridas com a Benetton de Schumi ou na McLaren de Senna? Tirariam leite de pedra nos carros que Piquet e Lauda, por exemplo, desenvolveram e traziam resultados
dados fantásticos. Enfim, um papo mais complexo também será tema desse canal. Mas adiante, nos estudos profundos, Lewis não está nem no top 3 de todos os tempos. Aguarde. Eu não estou suportando mais. E para você que acha que pegamos no pé de piloto A ou piloto B, a resposta é não. Apenas estudamos a fundo esse esporte que é complexo demais. E aqui a polêmica do redator e não minha do piloto caro que narra, hein? É do redator. Eu não assumo esse BO. Eu aposto contigo que se colocasse qualquer piloto que corria no fundo do grid naquela época, com as informações e avanços que temos hoje, qualquer um deles seria campeão. Caramba, tá ousado o redator. Então isso mostra como no fundo do automobilismo, especificamente na Fórmula 1, comparar gerações é uma coisa de emocionado fanático, principalmente se analisar a fundo. Mas eu adoro essa parte e acho que faz parte. Mas e aí, concorda? Comenta. Como falamos de Senna na zoeira sobre compará-lo com o Pastor Maldonado, que tal te contar uma história séria e engraçada que rolou lá em 93, quando a lenda deu um rolê no Tempra de 3 milhões de reais. Se liga nesse vídeo, resenha, te vejo em 5 segundos.